Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, Pai do Senhor, pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais um encontro do Crescendo na Palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, nesta noite, te agradecer, Senhor, por este momento aqui que o Senhor preparou para nós estudarmos a Tua Palavra e crescermos diante de Ti em graça e em conhecimento. Senhor, estende as Tuas mãos agora sobre nós, nos dá sabedoria, Senhor. Abre o nosso entendimento e também escreve a Tua Palavra com letras de fogo de ouro nas tábuas dos nossos corações, Senhor. Que tudo o que nós aprendermos aqui, Senhor Deus, nós coloquemos em prática nas nossas vidas, para assim, Senhor, crescermos diante de Ti também, Senhor Deus, em graça, Pai, Te conhecendo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Todas estas coisas nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nós vamos continuar, então, os nossos estudos, e hoje nós vamos entrar, então, em paracletologia. E eu vou projetar para vocês. Espera aí que eu não abri. Deixa eu abrir aqui rapidão. Pronto, agora foi. Pronto, vamos lá. Bom, paracletologia, né? A pessoa e a obra do Espírito Santo. Mantendo, então, a sequência dos nossos estudos, né? Primeiro nós vimos Deus Pai, depois nós vimos Deus Filho, né? Nós vimos o Pai, aí nós vimos o Filho, e agora nós vamos ver o Espírito Santo. No próximo encontro, então, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a Trindade, tá? E depois que nós vermos a Trindade, então, aí nós vamos entrar em obra da criação, a queda, falar sobre essas coisas e tal. Porque nós precisamos entender, primeiro, as, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender Deus, né? Porque ele é um Deus em três pessoas, e aí para isso nós vamos ver a Trindade. E aí depois disso nós vamos entrar realmente nas coisas que Deus fez, né? Na sua criação, e aí vermos como que o homem caiu, por que que o homem caiu, as consequências disso. Depois, lá na frente, falarmos sobre a redenção, a salvação, até chegarmos lá no finalzinho na consumação. Tá? Nós vamos fazer esse tour aí, e aí depois, então, nós vamos entrar mais especificamente nos livros da Bíblia. Tá bom, pessoal? Então, hoje nós vamos ver a paracletologia. A palavra paracletologia, ela vem basicamente desse versículo. E eu pedirei ao Pai, e ele dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. No grego, a palavra consolador aqui é paráclitos, né? Que significa chamado, convocado a estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém no sentido mais amplo, né? Um ajudador, um amparador, um assistente destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos depois da ascensão de Cristo ao Pai e a conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica, a dar-lhes força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representantes do reino divino. Bom, essa é a definição do léxico Strong, né, o léxico hebraico, aramaico e grego de Strong. Quando nós falamos de paracletologia, talvez vocês não estejam um tanto familiarizados com esse termo, mas é o sinônimo de pneumatologia. Tá? Complicou ou não?
É, quando nós falamos de Paráclito, nós estamos falando da palavra consolador. Quando nós falamos de pneumatologia, nós estamos falando de pneuma. A palavra pneuma, ela é traduzido no grego por espírito. Espírito, vento ou sopro. No Antigo Testamento, ela é traduzida por ruach, né? Então, todas as vezes que nós falamos de paracletologia, nós estamos falando de pneumatologia também, que é o quê? A doutrina do Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo faz. Pessoal, por que é importante a gente estudar a doutrina do Espírito Santo? Porque quando nós olhamos para Efésios, ele vai trazer para a gente ali um resumo da obra de redenção. Né? Nós vamos ver isso com mais profundidade quando estudarmos a redenção mesmo. Quando ele traz esse resumo da obra de redenção, ele vai trazer para a gente ali a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. E ele vai trazer o papel que cada pessoa desempenhou no plano da redenção, ou na obra da redenção, no processo de redenção. Tá? Eu não quero falar muito, porque eu não quero adiantar, para deixar vocês um pouco curiosos aí, mas é importante nós entendermos isso, por quê? Para entendermos que o Espírito Santo, ele é Deus, assim como Jesus é Deus e assim como o Pai é Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito também é Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele está em igualdade com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo não é uma força, não é uma característica de Deus, né? Quando a gente fala que é o Espírito de Deus, às vezes pode parecer e demonstrar que ele é inferior ou subordinado, mas ele não é. Ele está em pé de igualdade com o Pai e com o Filho. Né? Nós tendemos muito a acharmos que ele está subordinado ou que ele não é igual, porque os dons estão ligados ao Espírito Santo, ou ao batismo com o Espírito Santo, ao Pentecostes. E aí a gente acha, então, que ser batizado com o Espírito é ser revestido, e sermos revestidos desses dons, faz com que o Espírito Santo seja um poder de Deus, ou uma força de Deus, ou uma emanação de Deus, só isso. Não é. Tá? Ele é uma pessoa. E aí, como uma pessoa, o Espírito Santo, ele tem sentimentos, como o Pai tem, como o Filho tem, ele tem vontades, né? Ele tem a sua pessoalidade na Trindade. E essa pessoalidade, ela tem um papel fundamental. Né? Quando nós vamos ver que Deus teve um papel em tudo, o Filho teve outro papel em tudo, e o Espírito Santo tem outro papel em todas as coisas. E ele é importantíssimo para nós. Vamos lá, vamos prosseguir então. Então, para nós vermos primeiro, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é Deus. Né? E onde que fica... são muitos textos do Novo Testamento que deixam isso claro para a gente. Eu não trouxe todos, eu trouxe alguns só para nós vermos. Tá? O primeiro deles é Lucas 1,35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui, quando o anjo se apresenta a Maria, e diz a Maria que ela ficaria grávida do Salvador, de Jesus Cristo. Né? Então, o Espírito virá sobre você. E o poder do Altíssimo. Aqui não está falando que o Espírito é o poder do Altíssimo. Está dizendo assim, que o Espírito virá e o poder do Altíssimo, por meio do Espírito Santo, vai envolver Maria e vai o quê? Vai gerar no ventre de Maria o Filho de Deus. Só gera alguma coisa, pessoal, quem é Deus. Só Deus pode gerar as coisas. Gerar, assim, de maneira sobrenatural. Né? Uma mulher, quando gera uma criança no seu ventre,
primeiro você tem uma concepção ali que parte do quê? Que parte de coisas existentes. Quais são essas coisas existentes? O óvulo da mulher e o sêmen do homem. Há uma concepção e aí uma criança é gerada no ventre da mulher. Cristo não teve a semente do homem, Cristo não teve o sêmen, ele foi gerado pelo Espírito. E só pode gerar a partir do nada, né? Quem é Deus? Somente Deus pode fazer isso. Então, esse texto já é para nós uma prova de quê? De que o Espírito ele é Deus. Né? O próximo texto está lá em Atos 5, de 3 a 5. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Aqui, pessoal, Pedro ele está diretamente falando que o Espírito Santo é Deus, né? Olha só, Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo. E ali, mais embaixo, ele diz assim, porque você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Então, quando ele mente para o Espírito Santo, ele está mentindo para quem? Ele está mentindo para Deus. Né? Se ele tivesse mentido para um anjo, ele não estaria mentindo para Deus. Mas como ele mentiu para o Espírito Santo, ali Ananias mentiu para Deus, e aí ele caiu morto por causa disso. E depois, Safira, sua esposa, foi, mentiu também caiu morta, né? É isso porque nós vivemos na época da graça, né, pessoal? Então, nós temos que tomar muito cuidado com quando nós falamos com Deus, quando nós falamos sobre Deus, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Vamos lá, vamos prosseguir. O próximo texto está em Romanos 8:11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Aqui, olha só que coisa interessante, né? Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, o Espírito de quem? O Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus aqui é o Espírito Santo. Né? Quem que ressuscitou Jesus? O Espírito. Né? Por meio do Espírito, o Senhor faz todas as coisas. Né? Então, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, aqui, de novo, o que Paulo fez aqui? Paulo, ele disse que o Espírito, o quê? O Espírito é Deus. Né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito, as três pessoas da Trindade. Né? Os outros textos que vão falar para nós que o Espírito Santo é Deus são esses. Ó. Atos 5, que nós lemos, Romanos 8, que nós lemos, 1 Coríntios 3:16 e 6:19, 1 Coríntios 2, 10 a 11, Lucas 1:35, que nós lemos, Hebreus 9:14, Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13, Efésios 4:30 e Romanos 8:26. Todos esses textos do Antigo Testamento, de maneira mais explícita, tá, pessoal? Eles dizem que o Espírito Santo é Deus. Nós temos outros textos, mas aí são de maneira mais implícita, e aí você tem que formular um pensamento e tal. Mas esses textos são os que dizem explicitamente que o Espírito Santo ele é o quê? Ele é Deus. Né? Isso é fundamental para a nossa compreensão, porque nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo como ele é. E ele é o quê? Ele é Deus. Né? Hoje, olha só que coisa importante para nós, né? Nós oramos a Deus, ou oramos ao Pai, em nome do Filho, por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. Olha que coisa bonita. Vocês estão vendo como que o Pai, o Filho e o Espírito estão ali e os três são Deus?
né? Então, nós precisamos olhar para o Espírito Santo dessa maneira. E aí, o Espírito Santo, então, sendo Deus, ele tem uma obra a cumprir, assim como o Pai teve, assim como o Filho teve. E qual que é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. O N. Gruden. O N. Gruden é um dos maiores teólogos que nós temos. Aí tem uma teologia sistemática de 1.800 páginas escritas. E aí ele traz para nós, então, esse resumo do que é a obra do Espírito, né? O Espírito Santo faz o quê? Ele manifesta a presença ativa de Deus no mundo, em especial na igreja. Na igreja ele faz como? Na igreja ele concede os dons, ele capacita, ele unifica, ele santifica. A gente vai ver isso ainda hoje, né? Então, como que o Espírito Santo faz para manifestar a presença ativa de Deus no mundo e principalmente na igreja, né? Ele começa como? No início da vida cristã. O arrependimento e a regeneração, fundamentais para o início da vida cristã, são obra do Espírito Santo. João 16, 8 a 11. Quando ele vier, ele quem? Aqui é Jesus falando de quem? Falando do Espírito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quem é que nos convence? É o Espírito Santo. E aí, quando ele convence, ele traz o quê? Ele traz o arrependimento. Pessoal, o arrependimento verdadeiro, ele vem quando o Espírito Santo nos convence dessas coisas. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Do pecado, o pecado é aquilo que nos escraviza, aquilo que nos afasta de Deus. A justiça de Deus que foi completamente cumprida por Cristo quando ele se entregou na cruz. E o juízo final que virá. E aqui tem uma coisa muito interessante para nós pensarmos também, por quê? Porque quando nós olhamos para Cristo, hoje Cristo, ele é o nosso advogado, né? João escreve lá na sua epístola e diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, olha, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo e tal. Então hoje Jesus, ele é o nosso advogado, está à direita do Pai intercedendo por nós. Quando Jesus voltar para reinar neste mundo, ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz. E aí a Bíblia diz assim que ele não tem o culpado por inocente. Cristo não tem dois pesos e duas medidas. Por quê? Porque ele é reto, ele é justo, nele há retidão, né? Então, só que hoje, quem é que nos convence? É o Espírito Santo, que nos convence e traz sobre nós o quê? O arrependimento quando nos convence. E aí João 3, de 5 a 6, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nesses dois textos, o primeiro está falando sobre o arrependimento, porque ele nos convence, o segundo está falando da regeneração. Né? Por quê? Porque nós nascemos de novo, e nascemos não mais da carne, mas nascemos do Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, nós somos regenerados, ou seja, o Espírito faz nascer em nós agora uma natureza espiritual que vai entrar em conflito, em guerra com a natureza carnal. Por isso que a todo instante você vê, principalmente nas epístolas paulinas, principalmente em Gálatas, Paulo falando que nós temos que matar a carne, né? Ou a carne que luta contra o espírito. O Espírito Santo, quando nos regenera, ele traz em nós uma nova natureza espiritual. Que é essa natureza espiritual que briga com a natureza carnal em busca de santidade.
E é por isso, pessoal, que nós temos que alimentar quem? Nós temos que alimentar a nossa natureza espiritual. Como que eu faço para alimentar a minha natureza espiritual? Pelos meios de graça, como nós chamamos. Leitura da Bíblia Sagrada, meditação na palavra do Senhor, estudo da palavra do Senhor, jejum, oração, né? Tem, tem outras disciplinas espirituais também, mas são basicamente essas três, né? A oração, o jejum e a leitura e a meditação da palavra do Senhor. Né? Nós alimentamos por meio dessas disciplinas essa nova natureza que foi gerada pelo Espírito, essa natureza espiritual, e mortificamos a natureza carnal. E aí nós fazemos o quê? Nós estamos mais perto de Deus. Né? Nós crescemos em graça. Então, o Espírito Santo, ele já começa a trabalhar já no início da vida cristã, trazendo o arrependimento e a regeneração. E aí, depois que ele faz isso, ele faz o quê? Ele dá poder. Então, olha só, aqui tem vários exemplos do poder que ele trouxe para a gente. Eu não trouxe os textos, mas trouxe os exemplos. Para nós vermos. Ó. Ele capacitou Josué com habilidades de liderança e sabedoria. Pessoal, isso lá no Antigo Testamento. Tá? Então você vê que lá no Antigo Testamento ele já trabalhava. Só que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento ela era diferente da ação no Novo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento, ele não habitava dentro da pessoa. Então, ele descia sobre a pessoa, ele revestia a pessoa, ele capacitava a pessoa, mas ele não permanecia dentro dela. Hoje, o Espírito Santo mora dentro de nós, por meio dessa nova natureza que ele nos trouxe. Mas olha só que coisa interessante. Mesmo assim, ele nunca deixou de agir. Né? Então, ó, ele capacitou Josué com habilidades de liderança e sabedoria. Números 27, 18 e Deuteronômio 34, 9. Ele deu poder aos juízes para libertar Israel. Otoniel, Juízes 3, 10. Gideão, Juízes 6, 34. Jefté, Juízes 11, 29. E Sansão, Juízes 13, 25, 14, 6, 19 e 15, 14. Ele capacitou Saul para a batalha. Primeiro livro de Samuel 11, 6. Ele apossou-se de Davi quando foi ungido rei, capacitando-o a cumprir o chamado. Primeiro livro de Samuel 16, 13. Ungiu e capacitou Jesus como Messias. Mateus 3,16, Marcos 1,11, Lucas 3,22 e João 1,32. Pessoal, olha só que coisa importantíssima para nós. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, a Bíblia relata que os céus se abriram e desceu o Espírito Santo sobre Jesus em forma corpórea de pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado." Pessoal, ali está presente pela primeira vez no Novo Testamento a Trindade. Nós temos o Pai falando sobre o Filho sendo ungido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo trazendo unção. Ah, Anderson, mas Jesus não era Deus? Era. Então por que ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo? A natureza humana de Jesus precisou ser ungida pelo Espírito Santo. Porque lembra que nós falamos no nosso encontro passado que todas as vezes que Cristo venceu o pecado, ele venceu como homem debaixo da unção do Espírito. Para que ele fez isso? Para nos dar o exemplo de que nós, hoje também, na nossa carnalidade, ou na nossa, mesmo tendo a humanidade caída, agora, por essa nova natureza espiritual que o Espírito Santo nos trouxe, debaixo da unção dele, nós também podemos vencer o pecado. Né? E aí Jesus também precisava cumprir todas as coisas como homem. A obra que Jesus fez é vencer o pecado, vencer as tentações, todas essas coisas, sofrimento e tal. Ele sofreu como homem, ele passou como homem. Debaixo do quê? Debaixo da unção do Espírito. Jesus era constantemente guiado pelo Espírito. Lucas 4:1 e 4:14. Nós estamos lendo Lucas agora, na nossa leitura. Confundi aqui, pessoal. Pensei que estava no grupo de estudos homiléticos. É porque no nosso grupo de estudos homiléticos nós estamos lendo a Bíblia. Porque todo pregador tem que ler a Bíblia, né? Então eu coloquei esses meninos, coloquei o pessoal para ler a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia e agora nós estamos em Lucas. Justamente no capítulo em que o Espírito
Espírito leva Jesus para ser tentado. Então a gente vê que em todo momento o Espírito Santo fez o quê? O Espírito Santo, ele guiou Jesus. Jesus declarou que o Espírito Santo estava sobre ele, trazendo o quê? Trazendo unção. Né? Ele capacitou os discípulos a serem testemunhas de Jesus, Atos 1:8. Ele capacitou os discípulos a pregarem com ousadia e poder, Atos 4:8, 31, 6:10, 1 Tessalonicenses 1:5 e 1 Epístola de Pedro 1:12. O Espírito Santo nos chama à salvação, Apocalipse 22:17. O Espírito Santo continua falando aos corações das pessoas, Hebreus 3:7, 10, 15. Ele dá dons de capacitação aos homens, 1 Coríntios 12:11. Poder para orarmos, Romanos 8:26. Efésios 2:8, 1 Coríntios 12, 10, 11, 14:2 e 14:17. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Orar, muitas vezes é difícil. Às vezes a gente vê uma pessoa orando, aquela pessoa que dobra o joelho e ora, sabe? Ora, 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 ora. E muitas vezes a gente pode pensar assim, puxa, eu queria ser como essa pessoa, mas a gente não sabe a luta que aquela pessoa está passando para estar ali de joelhos. E quando eu digo luta para ela estar ali, não é uma situação na vida que levou ela a estar ali. Eu estou falando a luta que ela está naquele momento travando contra a carnalidade dela. Por quê? Porque a nossa carne não quer que a gente ore, mas o nosso espírito, ou seja, a natureza espiritual que nós temos, ela quer orar. E aí nós temos um conflito, nós temos uma briga muito grande. E aí o Espírito Santo nos dá poder para nós orarmos. Olha só, pessoal, quanta coisa o Espírito Santo faz por nós. Né? E às vezes a gente acha que o Espírito é só um... O Espírito é uma... Como nós vimos, é um atributo de Deus. Não, ele não é um atributo, ele é Deus. Ele é Deus. Poder para vencer oposição espiritual à pregação do Evangelho e à obra de Deus na vida das pessoas. Mateus 12, 28, Atos 13, de 9 a 11, 1 Coríntios 12, 10, Efésios 6, 17. Pessoal, vocês estão vendo que tem muitos textos sobre todas essas coisas que o Espírito Santo faz aqui, particularmente, capacitando, dando poder, né? E exatamente por isso que eu não trouxe esses textos. Por quê? Porque senão essa aula ia ter que ser dividida aí em talvez três, 4 encontros. Tá? Como o nosso propósito aqui não é nós nos aprofundarmos muito nisso, pelo menos agora, né? Eu trouxe os textos, mas se vocês quiserem, depois vocês pegam a gravação da aula e aí vocês podem anotar. Se vocês quiserem, eu mando esses slides, entendeu? E aí vocês podem ir atrás e fazer um estudo mais apurado vocês em casa. Tá bom? Eu só estou mostrando o caminho para vocês aqui, porque são muitos textos, é muita coisa mesmo, tá? Bom, o Espírito Santo, ele dá poder, e aí ele também faz o quê? Ele também purifica, né? Ele nos convence do pecado, João 16, 8 a 11, Atos 7, 51. Ele nos lava e nos purifica, 1 Coríntios 6, 11, Tito 3, 5. Ele batiza com fogo, que é uma purificação também, tá? Mateus 3, 11, Lucas 3, 16. Produz em nós o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Ele nos santifica, segundo aos Tessalonicenses 2:13, 1 Pedro 1:2, Romanos 8:4, 15 e 16. E por meio do Espírito Santo também nós mortificamos os feitos do corpo e crescemos em santidade. Romanos 8:13, Filipenses 1:9, 1:19. Todas as vezes que o Espírito Santo faz isso nas nossas vidas e opera dessa maneira em nós, ele está o quê? Está nos purificando. Então ele vem sobre nós no início da caminhada cristã, ele nos convence e ele nos regenera
aí ele nos dá poder e ele nos purifica. Ele dá poder, purifica e ele revela. Né? E revelação aos profetas. Né? Números 24, 2, Ezequiel 11, 5, Zacarias 7, 12, e segunda epístola de Pedro 1, 21, e Atos 28, 25. Né? A revelação do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Sabe quando você pega o texto da Bíblia para você ler, você não entende nada? Quando você pegar o texto da Bíblia para ler, você não entender, para por um momento, para, na hora, para. É porque não está funcionando. Para, faz uma oração e pede ao Espírito Santo para te iluminar acerca da revelação dele. Foi ele que revelou essa palavra. Foi ele que deu essa palavra aos escritores. E aí ele revela, ele ilumina. Pede para ele, mostra para ele, e você vai ver como que você vai voltar ao mesmo texto e vai fazer sentido total para você. Você vai entender tudo. Bom, revelação aos apóstolos. João 16, 3, Efésios 3, 5. Cânticos que se tornaram revelação, escrituras. Isabel, Lucas 1, 41, Zacarias, Lucas 1, 67, Simeão, Lucas 2, 25. Né? Então vamos lá, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, nos convence, nos regenera, nos dá poder. Né? Ele purifica, ele revela e ele dá evidências da presença de Deus. Ele glorifica e dá testemunho de Jesus. João 16, 14, 15, 26, Atos 5, 32. Ele dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 16, Gálatas 4, 6. Ele revela os seus desejos para nos guiar. Romanos 8, 14, 4, 16. Olha que importante, que interessante aqui. Ó. Ele revela os seus desejos. O Espírito Santo tem desejo. Por que ele tem desejo? Porque ele é Deus. Né? Ele concede dons para manifestar a sua presença. 1 aos Coríntios 12, 7 a 11. Né? Ele opera sinais miraculosos como confirmação da pregação da palavra de Deus. Hebreus 2,4, 1 Coríntios 2,4, Romanos 15, 19. Pessoal, aqui tem uma coisa importantíssima que o pessoal do grupo de estudos homiléticos vai ter o privilégio de poder estudar isso com mais profundidade, que na pregação da palavra de Deus, os sinais miraculosos, a profecia, né, quando Deus toma o pregador em profecia ali e tal, nós precisamos entender que tudo isso é confirmação da pregação da palavra, mas isso não é regra. Tá? Isso é o quê? Isso é exceção. Tá? São circunstâncias extraordinárias em que o Espírito Santo opera como confirmação da pregação da palavra, principalmente para quem não conhece a palavra. Né? A regra que nós temos é que a pregação da palavra por si só é o quê? É uma profecia, é uma revelação de Deus. Né? Eu estou dizendo isso para vocês porque uma vez eu estava conversando com um primo, ele é de uma outra igreja, e ele falou assim para mim assim, se o pregador for pregar e Deus não usar ele para revelar nada da vida de alguém ou para profetizar, para mim não é pregação. Né? E isso não está certo, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele opera sinais miraculosos como confirmação da pregação da palavra de Deus, principalmente para quem? Para os descrentes, para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. O que mais que ele faz? Ele guia e dirige o povo de Deus. Ele guiou Jesus ao deserto, Mateus 4:1, Lucas 4:1 e Marcos 1:12. Ele guiou Filipe ao carro do eunuco, Atos 8:29, que a gente tem aquela passagem muito,
muito conhecido, e aquela parte que quase todo mundo conhece, né? Como não vou entender se não tem ninguém que me explique, ou ninguém que pregue e tal? Ele guiou Pedro ao seguir 3 homens, Atos 10, 19 a 20, 11 e 12. Ele guiou os homens a separar Barnabé e Saulo para a obra, Atos 13, 2. Ele guia todos os cristãos, Romanos 8, 4, 14, Gálatas 5, 16 e 18. E ele impediu Paulo e Timóteo de pregar na Ásia e em Bitínia, Atos 16, 7, 6, 7. Olha que interessante. Ele impediu Paulo e Timóteo de pregarem na Ásia e em Betim. Até isso o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Por quê? Porque não era vontade dele que Paulo e Timóteo pregassem ali. Por quê? Porque não era o tempo, porque não era para Paulo e para Timóteo pregar para outras pessoas em uma outra circunstância, em um outro contexto. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que tudo o que o Espírito faz com um propósito. Não faz nada fora de propósito. Deus não faz nada fora de propósito. Pai, Filho e Espírito não fazem absolutamente nada fora de propósito. Tudo o que eles fazem tem um propósito. O Espírito também testifica de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. E que Deus permanece em nós como nós sendo seus filhos. 1 de João 3,24 e 4,13. O que o Espírito faz? Ele ensina e ilumina o povo de Deus. João 14:26, Jesus disse que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. Lucas 12:12, Jesus disse que o Espírito ensinaria o que dizer. Né? Ele nos ilumina acerca das coisas de Deus. 1 Coríntios 12:12, 14, 16. Não está entendendo nada do que está acontecendo? Não está entendendo o que Deus está fazendo? Busca o Espírito Santo. Ele vai te mostrar. Ele vai te iluminar. Se não for a hora dele de mostrar e te iluminar, ele vai consolar o seu coração. Ele é o consolador. Né? Então, olha só, ele ensina todas as coisas. E aqui, pessoal, muito importante a gente pensar uma coisa, porque eu ainda oro isso hoje em dia, porque a nossa vida aqui é um eterno aprendizado com o Senhor. E ainda hoje eu oro ao Espírito Santo e falo assim, Espírito, me ensina a ser um servo melhor, me ensina a ser um filho melhor. Quando filho aqui é no sentido de ser filho de Deus. Né? Me ensina a ser um filho melhor, me ensina a ser um servo melhor, me ensina a servir a Deus da maneira como Deus quer que eu o sirva. Sabe? E o Espírito Santo nos ensina, porque ele veio nos ensinar todas as coisas. Ele veio agora aplicar a obra de redenção nas nossas vidas. Já estou trazendo um pouco já lá da frente para vocês. O Espírito Santo, ele unifica. Comunhão do Espírito. Segundo aos Coríntios 13:13, Filipenses 2, 1 a 2. Unidade do Espírito, Efésios 4:3. Ele nos unifica com as nossas diferenças para somarmos. 1 Coríntios 12, 7 a 21. Pessoal, isso aqui parece ser contraditório. Né? Ele nos unifica com as nossas diferenças. Mas, se nós olharmos porque é um corpo, o corpo ele é formado por diferentes membros. Cada membro tem a sua individualidade, cada membro tem o seu propósito e a sua obra a cumprir. Assim é conosco também. Nós somos diferentes. Cada um tem um chamado, cada um é, foi tem tem um dom natural para determinada coisa. Por exemplo, assim, vocês já me viram cantar? Pois é, não queiram me ver cantar. Né? Eu não fui chamado para isso. Deus não me capacitou para isso. Eu queria cantar, pelo menos um pouquinho bem, pelo menos para conseguir puxar os hinos da harpa. Eu sou péssimo, terrível.
mas ele me junta com outras pessoas que sabem cantar, para quê? Para a edificação do corpo. Então ele nos junta nas nossas diferenças para nós somarmos para a edificação do corpo e glória da cabeça, que é quem? Que é Cristo. Ele produz em nós o amor, o vínculo da perfeição. Romanos 5:5. Colossenses 3:4. O Espírito Santo ele nos unifica. Quando nós falamos de comunhão, você vê, comunhão, comunidade, né? São pessoas que têm alguma coisa em comum. O que é que faz com que nós sejamos comunidade? O que é que faz com que nós vivamos em comunhão? É aquilo que nós temos em comum. E o que é que nós temos em comum? O Espírito Santo habitando dentro de nós. É assim que ele nos unifica. É assim que ele traz unidade nas nossas diferenças. Ele concede dons e ministérios. Aqui, pessoal, nós temos 4 listas de dons no Novo Testamento. A primeira lista está lá em Romanos 12, de 6-8. O dom de profecia, o dom de ministério, o dom de ensino, o dom de exortação, o dom de contribuição. Contribuir é um dom. O dom de liderança, o dom de misericórdia. Em 1 Coríntios 12, 4-11, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de fé, o dom de cura, o dom de operação de milagres, o dom de profecia, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Efésios 4:11, ele nos traz o dom dos apóstolos, de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista e o dom de pastores e mestres. E 1 de Pedro 4:11 nos dá o dom de falar e o dom de servir. Pessoal, olha quantos dons nós temos aí. Não tem como a gente não olhar para essa lista de dons e para aquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas e simplesmente falar assim, eu não tenho nenhum dom. Não, algum dom você tem. Ele capacita, sabe? Talvez o que esteja faltando em você é encontrar esse dom ou desenvolver esse dom. Para desenvolver esse dom, você precisa do quê? Do Espírito Santo. Como? Tem que orar, pessoal. Tem que buscar, tem que pedir para Ele. Ele é Deus, Ele opera em nós, Ele está conosco, Ele mora dentro de nós. Pede para Ele, fala para Ele, Espírito Santo, me mostra qual é o meu dom, eu quero desenvolver, eu quero servir a Cristo. Ele vai te mostrar, Ele vai te falar. E aí, agora, pessoal, nós precisamos, então, depois que nós vimos todas essas coisas, olha só, o Espírito Santo, primeiro, nós vimos que ele é Deus, aí nós vimos que a obra dele consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e na igreja, e ele faz isso como? No início da vida cristã, nos convencendo, nos regenerando, aí depois ele nos dá poder, ele nos purifica, ele revela a nós, ele dá evidências da presença de Deus, ele guia e dirige, testifica de que somos filhos de Deus, ele ensina e ilumina, ele unifica e ele concede dons e ministérios. Depois que nós vimos assim, de maneira bem rápida, bem superficial, tudo isso que o Espírito Santo faz, nós precisamos aqui agora tirar algumas conclusões. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força vaga, como eu falei no início do nosso encontro de hoje, né? Ele é alguém com quem podemos ter um relacionamento pessoal, alguém a quem podemos e devemos orar. Por quê? Porque ele é Deus. O Espírito Santo, sendo plenamente divino, deve receber a mesma honra e respeito que damos ao Pai e ao Filho. Devemos adorá-lo. Embora a sua obra seja subordinada a eles, ele não é inferior. Subordinado aqui, pessoal, é a obra, tá? Porque cada um tem uma obra a cumprir. De novo, isso vai ficar claro para nós quando nós formos estudar ali a, a, a redenção. Tá? A obra dele é subordinada, ele não é.
Ele não é inferior. O Espírito Santo é um com o Pai e o Filho. Sua obra é a expressão e a execução do plano de redenção. Não há tensão entre as três pessoas da Trindade. Eles têm uma comunhão perfeita. O relacionamento entre Pai, Filho e Espírito é perfeito. Não há tensão entre eles. Deus e Jesus não estão distantes. No Espírito Santo, eles estão sempre presentes conosco. E nós já falamos um pouco disso, nós vamos falar melhor quando formos estudar a Trindade, né? Quando o Pai está operando, o Filho e o Espírito estão implicitamente no Pai operando. Quando o Filho está operando, o Pai e o Espírito estão ali com o Filho operando. Quando o Espírito Santo está operando, o Pai e o Filho estão com o Espírito Santo ali também operando. Um não faz nada sozinho sem os outros, ainda que nós, por uma necessidade categórica e didática, nós dizemos que cada um tem uma função específica, implicitamente eles nunca fazem nada sozinhos. Por quê? Porque eles são um em unidade perfeita. Não tem como a gente separar. Se eu pegar um ovo, casca, clara e gema, eu consigo separar os três e dar uma função para cada um, né? Separada, sem o outro. A casca eu dou uma função, a clara eu dou outra função e a gema eu dou outra função, separados, independentemente. A Trindade isso não acontece, né? Eles não são independentes, né? A comunhão, por quê? Porque eles são um em essência e natureza, né? Então, Deus, Pai e Jesus, eles estão presentes hoje, como? Por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. Ainda que eles estejam no céu, eles também estão presentes. A gente chama isso na teologia de transcendência e imanência de Deus. Deus é transcendente, ele transcende todas as coisas, né? Mas ele também é imanente, ele também está conosco. Os dons que possuímos nos são concedidos pelo Espírito Santo. Devemos reconhecer que não são as nossas próprias realizações. O propósito deles é que sejam usados no cumprimento do seu plano. Interessante a gente pensar sobre isso, falar sobre isso. Para que Deus me dá um dom? Ele vai me dar o dom para eu ficar em casa, sentado no sofá? Não. Ele vai me dar o dom para eu colocá-lo em prática. E esse dom deve ser colocado em prática como? Para edificação do corpo. O corpo é o quê? Igreja. Edificação do corpo e glória da cabeça, né? O corpo é a igreja, a cabeça é Cristo. Então eu edifico o corpo para a glória de Cristo. Para isso que serve o meu dom. O meu dom é para ser colocado em prática, pessoal. O dom é para ser colocado em prática. Vamos colocar esse dom em prática aí. Quem foi que nos deu? Foi o Espírito Santo. Se ele te deu um dom, ó, você tem que colocar esse dom em prática. O Espírito Santo fortalece os crentes na vida e no serviço cristão. As incapacidades pessoais não devem nos deter nem desencorajar. Aqui, permitam-me trazer minha vida como exemplo para vocês, tá? Porque se o Espírito Santo faz com que eu o sirva e faça a sua obra em cima de uma cadeira de rodas, filho, o que é que ele não pode fazer com você? Né? Então, assim, é ele que nos fortalece. Não olha para o seu defeito, não olha para a sua dificuldade. Não olha para a sua deficiência, se há uma em você. Olhe para o Espírito Santo, é ele que te capacita, é ele que te leva, é ele que te faz fazer a obra do Senhor. A gente precisa aprender a ter relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é sábio e soberano ao dispensar seus dons à igreja. A posse ou a ausência de determinado dom não é motivo de orgulho ou pesar. Seus dons não são prêmios para os que buscam ou se qualificam para eles. Deus não te dá um dom porque você é bonzinho, ou porque você tem um coração bom, ou porque ele te achou inteligente. Não, não é. Ele te deu um dom para você trabalhar. E saiba de uma coisa: quanto mais dons você tiver, mais você tem que servir.
Eu até postei no meu Instagram hoje que o chamado ao ministério é a maior honra que um homem pode receber. Mas isso não é sinônimo de fama, de poder, de prestígio. Muito pelo contrário, isso é sinônimo de entrega, de renúncia, de serviço. Né? Quanto mais alto o meu cargo, mais eu tenho que servir. Nós fomos chamados para servir e não para ser servidos. Assim como Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado, esteve entre nós e nos serviu do começo ao fim, até se entregar por nós em uma cruz. Assim nós devemos também fazer e servir a igreja. Nenhum dos dons é para todos e nenhuma pessoa possui todos os dons. A comunhão do corpo é necessária para o pleno desenvolvimento espiritual de cada cristão. Onde é que todos os dons estão presentes? No corpo. E eu não sou o corpo sozinho, eu sou o corpo em comunhão com os meus irmãos. Podemos crer que o Espírito Santo nos dará entendimento da palavra de Deus e nos guiará ao conhecimento da sua vontade em nós. É correto dirigir orações ao Espírito Santo, assim como ao Pai e ao Filho, bem como ao Deus triuno. Em tais orações devemos agradecer-lhe pela obra singular que realiza em nós. E em especial devemos pedir-lhe que continue a realizá-la. Para nós finalizarmos hoje, eu trouxe uma citação do Millard Erickson, um outro teólogo muito importante também que nós temos. Ele diz assim que ser cheio do Espírito Santo não é tanto uma questão de obter mais do Espírito, mas dele possuir uma fatia maior da nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo não é eu ter mais dele dentro de mim, ele já está dentro de mim. Ser cheio do Espírito Santo é o quanto que eu me entrego a ele, para que ele possa possuir o meu ser. Bonito isso, né? Tem muita coisa para a gente pensar, né, pessoal? Tem muita coisa aí para a gente refletir. E, principalmente, que nós precisamos tomar de lição desse nosso estudo é que o Espírito Santo ele não é um poder, uma força, um acessório, um atributo de Deus. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. E como Deus e como pessoa, nós podemos ter relacionamento com Ele. Nós podemos andar com Ele todos os dias, todos os instantes. Amém, povo? Amém? Hoje eu falei bastante, né? Eu tive que correr um pouquinho porque a gente nós tínhamos muito, muitos textos, apesar de eu não trazê-los, mas tínhamos ali bastante coisa para falar e eu não queria alongar muito por causa do horário. Pessoal, então, ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, pode abrir o seu microfone aí e fique à vontade, tá? Não? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês tinham real noção de quem o Espírito Santo é? Ou ainda tinha ainda no coração de vocês ainda algum resquíciozinho de que o Espírito Santo é como uma força, é como um poder de Deus, é como um atributo de Deus? Ou vocês tinham certeza absoluta de que ele é uma pessoa, ele é Deus e tal? Porque às vezes, porque isso implica no nosso modo como a gente se relaciona com ele, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso ou não? Ou podemos encerrar? Diga, Jéssica. Então, né? Você me ouve? Todo mundo me ouve? Então, quando eu aceitei Jesus, eu acho que eu logo recebi já um estudo falando sobre o Espírito Santo, e eu lembro da, da irmã me orientar bastante falando que o Espírito Santo
ele é Deus, né? E ao longo, né, da minha jornada até aqui, eu escuto algumas outras religiões, né, umas outras pessoas falarem que o Espírito Santo ele é uma força, né? Acho que os testemunhos de Jeová acreditam que o Espírito Santo ele é uma força, né? Então, quando eu escuto algo assim que é uma força ou é uma parte, não parte da nossa igreja, mas parte mais de uma outra religião ou uma outra dominação. É isso aí, legal. Os testemunhas de Jeová acham que o Espírito Santo é uma emanação de Deus, né? Ele não é Deus, né? Suzana, você quer falar? Pode falar. Paz do Senhor, meus irmãos. É, na mesma linha que a Jéssica falou, eu também, como eu já tive alguns estudos, eu não tinha dúvida que o Espírito Santo é Deus. O que às vezes confunde a gente um pouco é essa questão acho que de querer definir a Trindade, né? E, por exemplo, ficar muito restrito por exemplo, o Espírito Santo só tem. Quem é o Espírito Santo? É aquele que faz isso, determinando a sua função, né? Conceituando o Espírito Santo de acordo com a sua função. E não é, né? É algo único, assim. Então, talvez o que gere mais dúvida seja esse aspecto, né, relacionado à trindade, em querer entender, mas na verdade a gente não vai entender, né? Como o pastor Marcelo ontem falou na EBD, é pela fé que a gente vai aceitar essa questão da trindade, né? Vamos dizer. É, Mas parece que a gente restringe ele, né? Parece que ele fica isso, restrito. E não é. Na minha humilde opinião, a trindade e a união hipotástica de Cristo, as duas naturezas em Cristo, para mim, são os dois grandes mistérios, ou os principais mistérios do cristianismo. Porque são coisas que a nossa razão não consegue de maneira nenhuma compreender e que realmente chega um ponto que a gente tem que aceitar pela fé. Eu consigo entender que são três pessoas distintas em uma única natureza, em uma única essência, e por isso eles são um Deus. Até aí, daí para frente é pela fé, não tem jeito. Assim como eu entendo que Cristo é plenamente divino e plenamente homem, e as duas naturezas estão ali na pessoa de Cristo. Mas eu não sei como elas se relacionam, e aí eu também, daí para frente também é pela fé. A Andréa levantou a mão. André, eu acabei de ver que você escreveu aqui no chat, é que quando eu estou apresentando, a minha tela fica cheia com a apresentação, então eu não tenho acesso ao chat. Aí eu sempre falo, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone, fala e tal. Eu acabei de ver a sua pergunta aqui, não sei se é sobre isso que você quer falar. É sobre isso? Isso é essa minha dúvida mesmo. Tá, pessoal, o André escreveu no chat assim: todos nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus? Sim, sim. Não há alguém que não tenha aceitado Jesus que não recebeu o Espírito Santo. É diferente do batismo com o Espírito. São coisas diferentes. Tá? O batismo com o Espírito Santo aí é um revestimento de poder em que ele distribui dos seus dons. Tá? São coisas diferentes. Mas todo aquele que aceita Cristo recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque a obra do arrependimento e a regeneração, o nascer de novo, é pelo Espírito Santo, é ele que faz. Ficou claro? Sim, é porque às vezes algumas pessoas elas veem essa questão do batismo, né, com o Espírito Santo como se fosse uma coisa a mais, né, que a pessoa tem. Tipo, eu acho que parece que existe uma certa cobrança que todos os crentes precisam falar em línguas, ter esse batismo, para ter todos esses dons, né, assim, todos esses benefícios do Espírito Santo que você acabou de citar, hein? Eu não chamaria de benefícios, porque são dons e, assim, não são benefícios para mim, né? Eu não uso o dom para
como benefício para mim, apesar de que a oração em línguas, de todos os dons, a oração em línguas serve para edificação pessoal. Então, quando eu oro em línguas, eu estou edificando o meu espírito. E esse é um privilégio, tá, pessoal? Se você não é batizado com o Espírito Santo, você não fala em línguas estranhas, não ora em línguas, não se sinta menos privilegiado. Ele está dentro de você, fazendo morada em você, agindo em você, te iluminando, te guiando, assim como quem tem o dom. A diferença é que quem tem dom tem que servir mais. Entendeu? Como eu falei para vocês aqui, o Espírito Santo me dá o dom de revelação. Aí eu vou ficar no sofá da minha casa com o celular na mão, fazendo revelação? Não. Entendeu? Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir onde os irmãos estão para que Deus me use lá, para edificação do corpo. Eu tenho o dom de cura, eu tenho que ir até o enfermo e pôr a mão sobre ele, orar sobre ele para que Deus o cure. Eu tenho que servir. Quanto mais dom eu tenho, mais eu tenho que servir, mais eu tenho que me doar. Entendeu? A Ana escreveu aqui, a Ana Júlia. Ana, é sobre isso que você quer falar também? Não, eu ia perguntar sobre isso que você acabou de falar, que a gente recebe o Espírito Santo quando nós aceitamos a Cristo. Mas quando a Bíblia ela fala que o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, talvez a minha memória está me traindo, mas quando ela fala isso, não quer dizer que todos nós temos o Espírito Santo, mas nós que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo, ele tem mais liberdade para agir do que os demais? Entende o que eu quero dizer? Não, entendi. Não? Quando você fala sobre a liberdade para agir, você está falando sobre a liberdade dele agir nas nossas vidas? Como é que é? Explica para mim. Porque quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é como uma chama, eu sempre imaginei que, de certa forma, todo mundo tinha essa chama. Só que em alguns, isso é quase inexistente e outros, ela é mais profunda. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Bom, vamos lá. Primeiro dizer que ele é como uma chama é uma metáfora, né? Sim, mas nesse sentido. Uhum. Então, Ana, talvez aí seja uma questão de entrega, Sim. de relacionamento com ele. Porque, assim, quanto mais eu me relaciono com ele, quanto mais eu me entrego a ele, mais de mim ele tem. Uhum. E aí, mais latente fica, né? Querendo ou não, Ana, não tem jeito. O nosso exterior reflete o nosso interior. Se o meu interior é luz, o meu exterior também vai refletir. Não sei se vocês já passaram por essa experiência ou não, de você chegarem em algum lugar e uma pessoa que não é crente olhar para vocês e falar assim para você: puxa, você tem um brilho diferente. Uhum. Então, isso é o seu exterior que está refletindo o seu interior, porque no seu interior habita o Espírito. Porque se Deus tirar de nós tudo que Ele colocou em nós, não vai sobrar nada de bom. Sim. Porque tudo que a gente tem de bom vem dele. E hoje vem pelo Espírito Santo. Então, Né? então não seria um mínimo de bondade do ser humano uma espécie de agir de Deus? Entende o que eu quero dizer? Então, não há bondade em nós. Né? Só há bondade em nós porque o Espírito Santo habita em nós. Mas o que eu quero dizer é, a pessoa que não é salva, quando ela faz algo de bom, não seria o mínimo de Deus que está nela? Não, você sabe por quê? Porque ela não está fazendo aquilo de bom. A Bíblia vai falar para nós que quando ela faz aquilo de bom, ela não está fazendo com a motivação certa. Entendo. Porque assim, eu não tenho que ir lá e dar comida para o meu irmão necessitado para eu me sentir bem. Entendeu? Eu tenho que ir lá e dar comida para o irmão necessitado para que Deus seja glorificado. Aqueles que não servem a Deus não fazem isso para a glória de Deus, eles fazem para o ego deles, ou para se sentirem bem. Ou como os espíritas fazem, eu faço para ser salvo. A gente não faz para ser salvo, a gente faz porque a gente é salvo para a glória de Deus. Todo aquele que não serve a Deus, ele não faz isso com a motivação certa.
por isso que é muito importante também a gente pensar nisso, muito bom você ter falado sobre isso, porque eu posso estar na igreja e fazer as coisas com a motivação errada, e aí eu estou em pecado. É o mesmo conceito dos fariseus que jejuavam e jejuavam para dizer que jejuavam, né? Isso, Tem. entendeu? Então, assim, quando eu estou na igreja, passa a salva e eu oferto por quê? Ah, eu vou ofertar porque Deus vai me abençoar. É barganha? Você está trocando com Deus? Deus, eu vou te dar a oferta e o Senhor me abençoa? Né? É, o dízimo e oferta é uma questão um pouco complicada, mas assim, dízimo e oferta são princípios de honra. Sim. Tá? Se vocês quiserem, depois eu falo mais sobre isso, porque é um pouco extenso, mas assim, os princípios estão na Bíblia para serem cumpridos. Por exemplo, honrar pai e mãe é um princípio, certo? Certo. Todo pai e toda mãe merecem ser honrados? Não, tem pai que não merece ser honrado. Tem mãe que não merece ser honrado. Isso me desobriga a honrar? Não, por quê? Porque é um princípio, eu tenho que fazer. Você está O obrigado dízimo, com Deus, né? porque é um princípio bíblico, os princípios bíblicos são para serem cumpridos. Dízimo é um princípio de honra. Então eu tenho que entregar o meu dízimo e a minha oferta tendo a consciência de que eu estou honrando a Deus. Senhor, eu estou te honrando, está aqui, Pai. Isso não é por obrigação e nem é por barganha. Entendeu? É a intenção do coração que está naquilo. Então, quando aquele que não tem a Cristo faz a melhor obra possível que ele possa fazer, ele não está fazendo com a motivação correta. Entendeu? Ana, cortou o seu áudio. É porque caiu um pouco a internet, mas acho que eu entendi Ah, o que tá. você Isso, falou. voltou. Foi só, Entendeu? Ficou claro? eu entendi esse ponto, que não importa a pessoa fazer algo de bom e tal, não importa. Eu entendi esse ponto, mas acho que na primeira aula a gente falou que quando a pessoa não. Eu estava até caçando aqui para ver se eu tinha anotado, mas quando a pessoa ela não tem acesso à palavra, ela será julgada pelo. Como é que era? Pelo mínimo que Pela, tem na pela moral. Eu estou consciência. entrando na questão. Pela consciência. Pela consciência. Pela Então, moral. não seria ali um. Eu Não, tenho um conflito com relação a isso. O então, quanto da aí nossa seria o moral. caso. Então, aí seria o caso assim. Ela vai ser julgada pela moral dela, mas em relação ao certo e ao errado. Na questão Entendeu? da lei. Seria. Isso. Aí é mais uma questão, tipo assim, uma pessoa que mata alguém, por exemplo, certo? Ela nunca ouviu falar de Cristo, mas se ela sabe que matar alguém é errado e mesmo assim ela cometeu, ela vai ser julgada por aquilo, se no coração dela. É a coisa. Você é advogada, não é? Eu estudo direito. Sim. Calma. Isso. É a questão da culpa e do dolo. O crime culposo e o crime doloso. Entendeu? O crime Sim. doloso, a pessoa é condenada. Quando há dolo, há condenação. Entendeu a diferença? Há dolo, há condenação. Certo? Acho que sim. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Ó, a Ana Júlia postou aqui sobre dizendo que ela tinha medo por conta do pecado contra o Espírito Santo. Pessoal, blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo, é você atrelar uma obra de Deus ao diabo. E isso tem que ser consciente. Eu sei que é uma obra de Deus, mas eu vou lá e vou dizer que não foi uma obra de Deus, que foi uma obra do diabo, e eu tenho consciência. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Por exemplo, Deus levanta o profeta e vem falar comigo e fala assim: você está em pecado, larga o pecado. Eu sei que eu estou em pecado, eu sei que foi Deus que falou. Para me defender, eu falo assim: não, isso aí é coisa do diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom?
Amém, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Não? Vamos encerrar então. Deixa eu ver quem que vai orar por nós hoje. Aí começa todo mundo a sair da sala, né? Deixa eu ver, vou pedir por Ti. Ti, você tá aí ainda? Tá online aí, meu amigo? Mas eu tô E com aí? o Ora Matheus por... aqui. Aí, tá vendo? O mais novo membro do grupo, o mais novo membro dos nossos estudos. Ora por nós, por favor, para nós encerrarmos. Com certeza. Muito boa aula, viu? Parabéns, cara. Eu gostei das luzes aí no fundo, ó. Tá, já dá para gravar e colocar no Hotmart, hein? Você viu? Eu tô ficando moderninho, né? Legal, muito bom. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia e por mais essa aula em que nós pudemos estar juntos aqui, te adorando, te glorificando e aprendendo um pouco mais sobre ti, sobre a tua palavra. Obrigado. Abençoa, continua abençoando o pastor Anderson, dá discernimento a ele, que ele possa preparar novos estudos e que nós possamos meditar cada vez mais na tua palavra e em ti, Pai. Em nome de Jesus, nos dá uma noite boa de descanso e nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Ti. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Obrigado pela participação, pela presença de vocês. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Bom.